Você pode estar em uma das maiores batalhas da sua vida e ainda assim permanecer cheio de alegria, paz e vitória. Às vezes, em momentos desafiadores, a coisa mais espiritual que a gente pode fazer é descansar um pouco ou distrair a cabeça e simplesmente escolher ter os pensamentos certos. Existe uma guerra acontecendo e não é por terras, recurso natural, petróleo, ouro ou água. O prêmio nessa guerra é muito mais valioso e a batalha é pela sua e a minha mente. Vamos falar então sobre escolher os pensamentos certos? Se você tem o hábito, como eu tinha, no automático, sem nem parar para pensar no que eu fazia, de ficar girando em volta de pensamentos negativos, a sua vida vai girar em volta de pessoas, atividades, filosofias e resultados negativos também. Anota isso no seu caderno de reprogramação mental, se é meu aluno e já tem um. Sua vida sempre vai seguir os seus pensamentos. Vai ter gente que vai duvidar do que eu vou dizer, mas é como se fosse um ímã. A gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente pensa constantemente. E se você é desses que duvida um pouco do que eu tô dizendo, primeiro que a gente tem inúmeras comprovações disso na Bíblia. Se você parar para observar, o próprio Jesus disse que as pessoas só recebiam cura se elas tivessem fé para receber, ou seja, se elas pensassem que poderiam, elas iam atrair aquela cura. E quando elas não tinham fé, o que Jesus falava? Eu não pude curar porque lá não tinha fé. E onde que tá a fé, meus amigos? Não é no pensamento? Quer mais? Poderia falar um monte, mas tem um que é clássico. Pedro andando sobre a água. Ele falou assim, Jesus, eu queria andar com você aí em cima da água, igual o senhor tá fazendo, porque isso aí é muito incrível. E Jesus simplesmente falou assim, vem comigo, Pedro. E Pedro falou assim, então tá. E acreditou e foi. E enquanto ele estava acreditando, ele estava andando sobre a água igual Jesus. Mas no momento em que ele duvidou e teve medo do que ele viu ao redor, ou seja, ele parou de ter fé e começou a olhar para a tempestade, ele afundou. Então ele atraiu primeiro aquilo que ele acreditou que ele conseguiria andar e depois atraiu também que ele não conseguiria andar porque a tempestade estava muito forte e ele afundou. Mas não só na Bíblia você vai encontrar comprovações disso que eu falei, que a gente atrai o que a gente predominantemente pensa, mas se você olhar na sua própria vida vai chegar a essa conclusão também. Se você olhar ao redor na vida das outras pessoas também vai perceber cada vez mais que isso é real. Sendo assim, se você tiver pensamentos positivos, felizes e alegres, você vai ser uma pessoa positiva, feliz e alegre e vai atrair pessoas positivas, felizes e alegres. Isso aqui não tem como você discordar. Os nossos pensamentos também afetam as nossas emoções. A gente sente exatamente da maneira que a gente está pensando. Você nunca vai conseguir ser feliz se não colocar pensamentos de felicidade como propósito de vida. Do mesmo jeito, é impossível ficar desanimado se a gente tiver pensamentos animadores como ponto de partida. Grande parte do nosso sucesso ou fracasso na vida começa na nossa mente e é influenciado por aquilo que a gente permite se debruçar, ficar pensando. Meus amigos, o negócio é sério e é libertador quando a gente entende. Bia, coloca isso aí na tela para eles, por favor. Fixe a mente em coisas mais elevadas. É meio óbvio, mas eu demorei quase 30 anos para perceber isso. Então não custa nada repetir até que mais e mais pessoas percebam e mudem de vida com isso. Muitos não percebem que podem escolher os próprios pensamentos, o que quer pensar e o que não quer, jogar fora o que não quer. Pensar só aquilo que é bom para ela. E se ela fizer isso constantemente, a imagem que ela tem de si mesma melhora, a vida dela só vai melhorando e plim, pareceu mágica. Mas não era, né? Tava tudo escrito lá, inclusive, no grande livro. Eu falo tanto para vocês. O simples fato do inimigo plantar um pensamento desanimador no seu cérebro não significa que você tem que regá-lo, alimentá-lo, mimá-lo e deixá-lo crescer. Você pode optar por lançar fora e rejeitar da sua mente. Qualquer pessoa pode estar temporariamente desanimada ou deprimida. A vida é dura às vezes, tem um custo, né? Todo mundo é derrubado ocasionalmente. Tem coisas injustas que acontecem o tempo todo, tem coisas irritantes, tem coisas maçantes, desgastantes, mas você não precisa permanecer para baixo. Se você está deprimido, precisa perceber que ninguém está fazendo você ficar deprimido. Como assim, Suelen? Tem gente sim fazendo isso comigo. Por acaso alguém te colocou na parede, ameaçou e disse: se você não ficar infeliz e deprimido com isso que eu fiz, eu vou... Ninguém tá te ameaçando e te colocando na parede para você ficar mal com aquilo que eles fazem. Se você não tá feliz, ninguém tá te forçando a ficar infeliz. Culpar qualquer coisa, qualquer pessoa, nunca vai trazer para você uma saúde emocional, uma liberdade, né, de tomar suas decisões, de ter escolhas melhores, de criar uma vida melhor no seu futuro, para sua família. A gente precisa chegar à conclusão de que, pensando nessas coisas que eu tô dizendo, em grande parte a gente pode controlar. Deus está no meio, calma. Mas a gente pode sim, de certa maneira, controlar o nosso destino. Aquele que Deus sonhou pra gente, que é algo maior do que a gente pede ou pensa, que são caminhos maiores e melhores do que os nossos, do que a gente chega a pensar, mas a gente só vai chegar neles
se a gente escolher os pensamentos certos. Vocês estão entendendo, gente? Por favor, comenta pra mim se alguém tá entendendo o que eu tô falando. Algumas pessoas podem estar assistindo isso pensando assim: as minhas circunstâncias são terríveis, me deprimem demais. Você não sabe o que eu passo na vida, Suelen, você não tem ideia. Na verdade, as suas circunstâncias não deprimem você. Os seus pensamentos sobre essas circunstâncias é que fazem isso. Você pode estar em uma das maiores batalhas da sua vida e ainda assim permanecer cheio de alegria, paz e vitória. E simplesmente escolher ter os pensamentos certos. É tempo de refletir sobre o que você tem pensado. Eu e o Rei, meu esposo, vivemos em um momento no passado que a gente chamava de o momento mais terrível e mais maravilhoso que a gente já viveu até ali. Porque, gente, foi um momento que a gente teve todo tipo de adversidade que vocês podem imaginar. Até caçar e matar uns 10 ratos ou mais em uma noite. Enquanto as nossas filhas dormiam e nem sabiam o perigo que elas estavam correndo, com aquele tanto de rato correndo ali pelo quarto do lugar que a gente morou. E não era bem uma casa. Mas eu conto mais detalhes lá no meu curso, caso você queira saber de onde eu vim e como que eu consegui mudar tanto a minha vida. Long story short, como dizem em inglês, né? Longa história resumida. Lá a gente passou fome, acabava a água, acabava a luz. E olha que a gente nem pagava aluguel, porque foi um lugar que cederam pra gente não ficar sem ter onde morar. Prenderam o nosso carro, nossa filha teve uma doença tão forte que ela poderia ter morrido se a gente não tivesse conseguido ir no médico certo, que deu os remédios certos. E eu lembro disso tudo com tanta alegria, porque foi lá, nesse momento tenebroso, que meu esposo estava saindo de depressão, desempregado, procurando trabalho. Ele conseguiu um trabalho lá ainda, e eu estava trabalhando também, ralando, fazendo o meu melhor, com 2 filhas pequenas, que Deus fez, assim, mágica aos nossos olhos. Ele nos deu momentos, assim, indescritíveis de, sabe, você fala realmente, poxa, como que pode um lugar tão ruim, um deserto tão intenso, calor, vamos dizer assim, né, figurativamente, tão terrível, vocês ficarem sem água, de repente, com as crianças, e, sabe, sem luz, e sem isso, e vocês terem esse momento aí, até essa conexão, né, nós dois, esse momento mágico, a gente fazia churrasquinho, né, numa grelhazinha que tinha lá, fazia espetinho. Teve um Natal mágico também, que a gente ia no shopping só para ver a decoração de Natal e a música que estava sendo tocada lá, porque a gente não tinha dinheiro para comprar nem uma casquinha de sorvete praticamente. Mas foi de uma beleza, de uma conexão com Deus, de uma transformação de vida, de mente, que foi um dos melhores momentos da nossa vida. Só não superou o momento atual, né? Que a gente está vivendo agora. Mas eu até falei demais, eu disse que ia resumir. Se você quiser saber detalhes, ver fotos e vídeos, você tem que se inscrever lá no meu curso, porque a primeira aula é só eu falando disso. Aí nas outras aulas eu vou te explicando o que eu fui estudando e Deus foi me falando para eu transformar tanto a gente, né? Transformar tanto a nossa vida de lá para cá. Obviamente, a gente não pode ignorar os problemas e viver em negação, fingindo que nada de ruim acontece com a gente. Inclusive, fazem muita piada sobre isso por aí, né? Dizendo que a pessoa que é positiva é aquela que nega a realidade, que tá ali num conto de fadas, e não tem nada a ver com isso. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas, assim como coisas boas acontecem com gente muito má. O mundo não é justo, né? Já diziam os sábios, o mundo é injusto, mas Deus é justo. E em quem a gente vai se apoiar? Na injustiça do mundo para ficar deprimido? Ou na justiça de Deus para esperar que algo bom aconteça, mesmo depois de algo ruim que aconteceu primeiro? Fingimento não é a resposta, não é o que eu estou tentando passar para você. Fingir que é espiritual, que nada te abala. Não, vai ter hora que você vai ficar chateado, que você vai chorar um pouco ali, principalmente se você chorar da maneira certa, sem fazer mal para você, né? Sem um choro desesperado. Mas aquele choro colocando para Deus, né? Deus, eu confio que o Senhor vai pegar isso aqui, essa minha dor, e fazer algo lindo, belo com isso aqui. Se uma pessoa tá doente, ela não tem que ficar falando assim, não tô doente, não tô, tá ali com todos os sintomas, não precisa disso. Mas você vai reconhecer aquela doença ali naquele momento, acreditando na cura, acreditando na sua melhora, acreditando que seu corpo vai conseguir recuperar. Milagres de doença até dita incurável acontecem todos os dias. Vai explicar, né? Mas onde estava a cabeça daquela pessoa ou das pessoas ao redor que estavam ali acreditando e orando pela cura dela? Se você tá cansado, doente, se sentindo mal, você não vai negar isso, mas também não vai ficar falando e pensando, nossa, eu tô tão cansada, eu tô tão doente, nossa, esse sintoma, ai, não passa, ai, não melhora. Você tá reconhecendo a realidade. Ok, eu tô com esses sintomas aqui. Se alguém perguntar, você tá doente?
Sim, eu tô aqui, né? Mas já tô melhorando, acredito que já tô 100%. É manter o ânimo, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Coloca aí pra gente esse versículo, Bia, por favor. Às vezes, em momentos desafiadores, a coisa mais espiritual que a gente pode fazer é descansar um pouco, ou distrair a cabeça em coisas aleatórias, que não tem nada a ver com aquilo que a gente está passando. Mas, enquanto você guarda aquele problema na gaveta do seu pensamento para não focar nele, se concentre em pensar nisso aqui, ó. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando Jesus falou aquilo que eu mencionei agora há pouco, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele não disse que não viriam problemas. Por mais que você seja positivo, acredite, ele não consegue impedir que os problemas venham uma vez que você está nesse mundo. E esse mundo, a gente sabe, como eu disse, é injusto e etc. Mas ele disse, tenha bom ânimo. Ou seja, você pode escolher os pensamentos corretos. Você pode escolher se animar em mim, acreditando que eu vou usar todo o problema que você vive, que você passa, e transformar em algo bom para você. Quando eu disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o meu propósito. Então a gente deve escolher os pensamentos que trazem bom ânimo, escolher pensamentos corretos. E é o tema central desse vídeo, né, que eu tô falando aqui, conversando com você. Tem gente que pensa assim, tá bom, assim que a minha situação mudar, assim que eu sair dessa bagunça, eu vou ter atitudes melhores, eu vou conseguir ficar bem. Inclusive, teve uma mensagem recente de um seguidor que se deu conta de que não é assim que funciona. E parabéns pra ele. E por que eu digo parabéns pra ele? Porque poucos chegam a essa conclusão. Tem gente que me assiste, é meu aluno, compra meus cursos, mas ainda não percebeu esse tipo de coisa. Mas pensar que quando as coisas estiverem melhores ou favoráveis do jeito que a gente quer, aí é que a gente vai ficar bem, é o processo invertido do que tem que realmente acontecer, de como as coisas funcionam. Primeiro você tem que se animar e depois Deus vai transformar a sua situação. Porque quando você está animado, você toma decisões melhores, você crê mais, você vai atrás de coisas melhores para você e Deus vai usar isso para trazer exatamente o que você precisa. Mas enquanto você mantiver um pensamento de pobreza, de derrota, de fracasso, você vai continuar vivendo em pobreza, derrota e fracasso. Olha o que a Bíblia fala. Bia, por favor, coloca Efésios 4, 22 e 23 na tela para eu mostrar isso aqui para eles. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ali pensando errado, deprimido. Olha o próximo versículo. A serem renovados no modo de pensar. O jeito que a gente costumava pensar antes, aquele padrão, estilo de vida que a gente era levado no automático, a gente pode renovar o modo de pensar. Pensar diferente. Eu costumava pensar isso quando acontecia isso. Agora eu vou tentar pensar algo diferente, melhor. E vamos ver qual vai ser o resultado desse novo pensamento, desse novo modo de pensar. Isso é despir-se do velho homem. É ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Ser quem você nasceu para ser. Vou colocar meu canal aqui de volta para vocês irem maratonar. Se não é inscrito, convido você a se inscrever e ficar aqui comigo. Em todo vídeo eu quero encorajar você. A gente geralmente fica buscando sucesso, dinheiro, mantimento para nossa casa, coisas nobres. A gente realmente precisa dessas coisas, correto? Relacionamentos bons, ser reconhecido em algo. Mas antes de ir atrás dessas coisas, o primeiro lugar que a gente precisa conquistar a vitória, caso contrário, essas outras coisas nunca vão vir, é na nossa própria mente. Por quê, gente? Se você não pensar que pode ser bem sucedido, você nunca vai ser. Se você não cultivar pensamentos de que pode ser curado no seu corpo, se sentir cheio de energia, vitalidade, cheio de gás, você nunca vai ter isso. Eu falei aqui, né, nesse vídeo, Jesus disse que não curou uma cidade inteira porque eles não tinham fé para receber a cura dele. E a fé não é um negócio instantâneo, mágico, que você vai ficar ali a vida inteira, Deus me dá fé, me dá fé, me dá fé, e aquilo vai acontecer para você. A fé é proveniente dos pensamentos que você está escolhendo deter na sua cabeça. A fé também, a Bíblia fala, vem por ouvir a palavra de Deus, ouvir coisas melhores para sua vida, coisas que Deus fala sobre você, que quer fazer para você. Quando você tiver pensamentos positivos e excelentes, depois que você treina sua mente para isso, você vai ser impelido em direção à grandeza. Inevitavelmente você vai estar ligado a promoções, prosperidade, saúde e coisas ligadas ao que Jesus morreu para você poder ter. Às vezes as pessoas querem me irritar, né? Haters, principalmente na internet, falam assim, ai, Suelen, você é toda positiva, tudo é bom, tudo dá certo. De uma forma irônica, assim, porque meio que elas não conseguem entender isso, sei lá.
Mas eu não me importo, sabe por quê? Porque Deus é positivo. Já parou pra pensar nisso? Não tem nada de negativo em Deus. E caramba, se Deus é positivo, vendo tudo isso aí que o ser humano faz de errado, de injusto, quem sou eu pra ficar cultivando negatividade? Eu, hein? Sai fora! Se você quer viver a maneira de Deus, como eu escolhi para minha vida isso, e tô caminhando nesse sentido, vai precisar alinhar a sua visão com a dele, os seus pensamentos coerentes com os dele para você. Ou seja, viver com uma mentalidade positiva, aprender a ver e encontrar o melhor de cada situação, por pior que essa situação pareça. Isso não vai acontecer automaticamente, você precisa empenhar um esforço. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por esforço, eu acredito que o esforço não é braçal, físico, e sim mental. Como em vários trechos da Bíblia fala para a gente mudar a mente, renovar pela transformação da mente, para a gente pensar em coisas lá do alto e não nas que são da terra. Eu acredito que é esse esforço que a Bíblia está falando. Então você vai ter que empenhar esforço para manter seus pensamentos em coisas melhores, coisas mais elevadas, positivas, que vão levar você a novos níveis. Se você se dispuser a transformar sua mente, Deus vai com certeza transformar a sua vida. E é isso que eu declaro sobre você, praticando isso que tudo que eu falo nesse vídeo e nos outros, inclusive te convido a assistir mais. Vou colocar alguns vídeos de sugestão para você na tela final, porque você vai viver isso transformando seus pensamentos a partir de hoje, em nome de Jesus.